Anuário Espírita de 2000. Benedita de Melo. Cega de nascença, foi poetisa de grande talento, além de espírita e esperantista. Iniciou-se na arte de versejar ainda muito criança, ouvindo os repertórios nordestinos, que foram a fonte de sua inspiração. Procurava imitá-los. Inteligência privilegiada, não conhecendo o sistema Braille, era capaz de decorar toda a sua criação. Benedita de Melo nasceu em 16 de março de 1900, em Vicência, pequeno lugarejo do sertão pernambucano. Apesar de numerosa família, seu pai era proprietário de vasta gleba com solo cultivado, que dava para manter a família. 12 filhos do primeiro matrimônio e 9 do segundo, sendo ela a caçula. Francisca Rosa de Melo, sua mãe, ficou com filhos pequeninos e não podia trabalhar. Com a partilha dos bens, sobrou quase nada para cada filho, para ela própria. Benedita teve uma vida de sofrimento até a juventude. Sua mãe desejava consultar um médico ocultista, o que não existia naquele sertão. Levou-a para Recife, confiando à família Duarte, que lhe dispensava grande amizade. O doutor Zeferino Pontual se empenhou para conduzi-la ao Rio de Janeiro, onde teria a oportunidade de aprimorar sua educação. Estava admirado de sua inteligência, que considerava um fenômeno. No Rio de Janeiro foi acolhida no Instituto Benjamin Constant. Ali se graduou no curso de ginásio, ingressando no quadro de aspirante ao magistério. Por mais de 40 anos exerceu a função de professor de português do Instituto. Encantava a todos com seus versos de singular beleza. Em contato com Dona Marroquina Jacobino Rabelo, de grande prestígio na sociedade, presente nas reuniões literárias do país, essa senhora se transformou em desvelada protetora do Instituto Benjamin Constant, amiga e admiradora de Benedita. Deslumbrou-se com seu gênio poético e propôs ajudá-la, fazendo publicar suas poesias no Seminário Fradique, de grande projeção na época, em Portugal e no Brasil. Em 1935 era publicado seu primeiro livro em Portugal e a crítica lhe foi favorável. Inclusive o diretor da revista, Thomas Ribeiro Colasso, também poeta de grande prestígio, a aplaudiu. Quando o Marechal Mário Travassos fundou a Sociedade Pro Livre Espírita em Braille, com Luiz Mileco e Marcos Vinícius Teles, contou com a colaboração de Benedita de Melo e suas companheiras. Ela transcreveu para o Braille Catecismo Espírita, O Porquê da Vida e Giovanna de Leão Denis. Realizou inúmeras conferências em diferentes estados do Brasil, sempre com cobertura da imprensa. Criou a Semana Social dos Cegos e idealizou um grande órgão para solucionar os problemas mais difíceis, como saúde, educação e justiça. Esse órgão foi substituído pelo Conselho Nacional para o Bem-Estar dos Cegos. Sob sua inspiração, idealizou outros órgãos e fundou uma casa para moças cegas, instituição Ellen Keller. Deixou vasta bagagem poética na imprensa e 5 livros publicados: Lanterna Acesa, Sol nas Trevas, Luz de Minha Vida, Luz Interior e Lâmpadas Coloridas. Aos 91 anos de idade, Benedita de Melo foi internada com grave enfermidade em uma clínica na Tijuca, onde ocorreu sua desencarnação no dia 11 de agosto de 1991, com a certeza do dever cumprido. Ali Halfed. Juiz de Fora rendeu uma homenagem ao homem que, embora popular, jamais foi visto nos acontecimentos sociais da cidade, mas era constantemente encontrado nos casebres junto dos sofredores. Ali Halfed nasceu em Água Limpa, hoje Coronel Pacheco, município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 18 de março de 1900, seus genitores transferiram residência para Juiz de Fora, onde ele concluiu o curso ginasial e, posteriormente, realizou o curso de comércio e datilografia, empregando-se como auxiliar de escritório na oficina mecânica. Em virtude do pequeno ordenado, foi convidado para trabalhar na farmácia São Sebastião. Diante de sua dedicação, o farmacêutico Francisco Queiroz Caputo lhe deu sociedade na farmácia, organizando a firma Caputo e Halfed, onde permaneceu até o fim da sua vida. No campo profissional, organizou também um laboratório Mel Poejo Ltda. Limitado, o qual mais tarde se transformou em Dogafarsá. Em setembro de 1924, contraiu núpcias com Dona Carmen Bacará Halfed e constituiu uma prole de 5 filhos: Kleber, Maurício, Alvaí, Ruth e Cleia. Sua esposa foi a sua grande companheira em todos os momentos. Coração magnânimo e fraterno, aceitou o espiritismo pela leitura de uma coluna espírita diária no jornal
Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, em 1934. Já estando no movimento espírita, criou a Fundação João de Freitas, obra assistencial para idosos e viúvas desamparadas, que presidiu de 1934 a 1944. Fundou também o Instituto Jesus para Meninos Abandonados, em 1944, cuja inauguração foi em 1955, e também presidiu, fundou ainda a Associação dos Cegos de Juiz de Fora. Conferencista, articulista, teatrólogo, colaborou com a imprensa espírita de Juiz de Fora e outras cidades. O Médium, revista de grande circulação naquela cidade, tem trabalhos seus que darem um livro, juntando com outras publicações nos diversos jornais. A sua desencarnação ocorreu no dia 3 de setembro de 1967, deixando a cidade abalada pelo seu desaparecimento. Foi um homem de honestidade a toda prova. Criador de obras sociais, trabalhador muito querido e acatado. Um espírita, no sentido pleno da palavra. Na média, o bem que podia fazer, atendendo a todos. Não media o bem que podia fazer, atendendo a todos com o mesmo carinho. Oscar da Silva Marins. Habituado às leis rurais, sentia um amor muito especial pela natureza, animais, flores, rios, fontes e pedras. Era parte de seu mundo. Constituíam a sua admiração, a veneração pelo Criador. Oscar da Silva Marins nasceu em Coatis, logradouro da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, em 28 de março de 1900, filho de José da Silva Marins e Dona Brígida Marins, integrante de uma família de 12 irmãos. Aos 17 anos ficou órfão do pai e em seguida de sua mãe, resolvendo transferir-se para o centro de Barra Mansa, achando-se na obrigação de assumir a responsabilidade na manutenção dos irmãos menores. Tinha um curso primário, era inteligente e estudioso e começou a trabalhar como auxiliar de escritório da então Estrada de Ferro Oeste de Minas Gerais. Logo depois passou a chefe de escritório do engenheiro da residência. Casou-se com Dona Aspácia Marins, que foi o anjo bom de sua vida, como dizia. Em 1930 foi transferido para a cidade de Lavras, Minas Gerais, onde permaneceu até 1941. Retornando a Barra Mansa, sua casa estava sempre cheia, pois oferecia a todos uma palavra de esperança. Tornou-se espírito atuante ainda muito moço, estudando as obras de Allan Kardec por orientação de Zico Horta, verdadeiro apóstolo do bem, trabalhador em diversas casas espíritas daquela cidade. Foi presidente do Centro Espírita Filhos da Luz, onde criou o boletim informativo e fundou a Hora Espírita na Rádio Fluminense de Barra Mansa. Oscar Marins foi membro da maçonaria, integrante da loja maçônica Independência e Luz de Barra Mansa. Amigo de Chico Xavier, visitou diversas vezes em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, aurindo conhecimento sobre a pureza do espiritismo, elevando à sua casa espírita grandes conhecimentos evangélicos doutrinários. Dedicado também à assistência social, durante toda a sua existência trabalhou em favor dos pobres e menos favorecidos, visitando suas humildes casas em locais de difícil acesso, levando mantimentos, remédios, utensílios domésticos e tudo mais, principalmente conforto espiritual. Foi assim a sua vida marcada pela simplicidade e bondade. Sua desencarnação ocorreu em Barra Mansa, no dia 8 de maio de 1973, deixando uma lacuna muito grande. Em sua homenagem foi dado o seu nome a 2 ruas daquela cidade. Anuário Espírito de 2000. Antônio Alves Ferreira. A histórica cidade de Macaé sempre o teve como seu embaixador, onde quer que se processasse o movimento espírita. Antônio Alves Ferreira nasceu no dia 29 de março de 1900, em Macaé, e desencarnou em 27 de setembro de 1950, no Rio de Janeiro. Deixou exemplos dignificantes, marcados de verdadeira vivência espírita. Foi diretor da União Espírita Macaense, do Grupo Espírita Pedro, e colaborou em diversos outros grupos espíritas de Macaé, inclusive um dos batalhadores pela construção do Lar de Maria. Dedicou-se de corpo e alma às atividades assistenciais. Foi um baluarte das Semanas Espíritas, por ele iniciadas no Grupo Espírita Pedro. Foi ainda o organizador da Juventude Espírita do mesmo grupo, a qual orientou com muito carinho, obtendo os melhores resultados, levando-a diversos eventos como representante de Macaé. Antônio Alves Ferreira foi orientador e incentivador da mediunidade de Peixotinho, acompanhando com carinho a dedicação, sobretudo na fase inicial, obtendo materializações luminosas dos espíritos Sheila, Emmanuel, André Luiz, Palminha e tantos outros. Transferindo residência para o Rio de Janeiro, fundou com Jacques Aboab, Amadeu Santos e outros trabalhadores o Grupo Espírita André Luiz, que deu continuidade a sessões de efeito físico e materializações com Peixotinho. Um grupo que até hoje podemos considerar expoente do movimento espírita.
Sua palavra simples e sincera era ouvida com prazer quando de suas pregações evangélicas e doutrinárias. Sereno e seguro na tribuna, atraía a atenção dos ouvintes pelo acerto com que expunha os temas. Os jovens o tinham como um orientador. Seus exemplos de tenacidade no campo educativo do Espiritismo, com aprendizado constante do Pentateuco kardeciano, era correto e seguro, incentivando a cada um deles para a tribuna e a outros setores da casa espírita. Simplicidade e cordialidade eram traços marcantes de sua personalidade. Caráter bondoso conquistava corações, promovendo e exemplificando a vivência da fraternidade cristã. Em sua homenagem, os espíritos de Macaé fundaram o Cristanato Espírita Antônio Alves Ferreira e construíram a sede própria em terreno doado pelo casal Meyer. O nome de Ferreira está perpetuado no coração do povo de Macaé e ficará nos anais espíritas. Antônio Alves Ferreira era bom filho, esposo, pai, amigo e irmão, e tem seu nome gravado no coração de todos que tiveram a aventura de o conhecer, pois exemplificava admiravelmente os princípios do Espiritismo, sempre com humildade, perseverança e fé. Antônio Moreira Marques. Entre os heróis anônimos do Espiritismo do Nordeste, encontra-se personalidades que, se pesquisássemos mais profundamente no campo doutrinário e na prática do amor ao próximo, permitiria a elaboração de uma enciclopédia de vários volumes. Antônio Moreira Marques seria um deles. Nasceu no dia 13 de maio de 1900 em Alvarelos, na cidade de Porto, Portugal. Chegou ao Brasil em 1912, radicando-se em Recife, na companhia de um irmão. Ainda muito jovem, dedicou-se ao comércio, estabelecendo-se uma mercearia no populoso bairro do Zumbi. Seu irmão era espírita, colaborador da Federação Espírita Pernambucana. Por motivo de saúde, fez uma viagem a Portugal, deixando todos os seus pertences aos cuidados de Antônio Marques, inclusive a sua biblioteca de obras espíritas. Pouco tempo depois, recebeu a notícia da desencarnação do irmão. Então leu os livros de Allan Kardec e não teve dúvida em adotar o espiritismo. Em 1920, famoso médico de cura chamado José Pedro fundou nas terras do Coronel Zumbi o Centro Espírita Joana d'Arc, que em face de mediunidade extraordinária, regurgitava de gente vinda de todas as partes em busca de um lenitivo. O médico desencarnou repetidamente, a frequência caiu. Em 1936, a viúva de José Pedro, ciente da convicção de Antônio Marques, convidou-o a reabrir o centro. Ele aceitou e, sob sua presidência, a instituição voltou a ser a luz do bairro. Certa vez compareceu ao centro uma senhora portadora de obsessão, expelindo pela boca coisas inexplicáveis, como cabelo, arame, prego, terras e insetos. Isso em plena rua, à vista de todos. O caso ganhou as primeiras páginas dos jornais. Depois de pesquisa por médicos, a paciente foi mandada embora, suja, andrajosa, faminta, doente, desesperada. Chegou ao centro. Antônio Marques, com a bondade que lhe era característica, acolheu-o numa dependência do centro, suprindo as suas necessidades, iniciando um trabalho de desobsessão diário, com preces e passe e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Cessaram os problemas e ela regressou ao seio de sua família, no interior da Paraíba. E nunca mais se ouviu falar da mulher. Foi um grande trabalhador do Espiritismo. Com o Dr. João Bezerra de Vasconcelos, seu cunhado, fundou a Liga Espírita de Pernambuco, o Conselho Espírita de Pernambuco e a União Espírita Pernambucana, da qual foi vice-presidente. Retornou à espiritualidade no dia 24 de agosto de 1946, em Recife, vítima de cirrose hepática, que já o atormentava desde 1929. Deixou uma grande folha de serviço prestado, como doutrinador, médico, expositor e principalmente nas assistências aos necessitados. Hamilton Wilson. Era natural de Sacramento. Minas Gerais, onde nasceu em 27 de maio de 1900, irmão de Eurípides Bassanufo, que foi considerado o apóstolo do Espiritismo em Minas Gerais. Foi um dos últimos descendentes do casal Hermógenes Ernesto de Araújo, Sr. Mojico e Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca, família de tão nobres tradições. Foi colega de classe do Dr. Tomás Novelino no Colégio Allan Kardec. Desde jovem, Hamilton era dotado de viva inteligência, auxiliando o irmão nas aulas do colégio. Em plena juventude, possuindo muito entusiasmo, iniciou oratória eloquente, admirado, porque era quase um menino. Foi poeta nato, esboçando sonetos e poemas de magistral beleza.
Em novembro de 1918, Eurípides Barçanufo regressou à espiritualidade e ele o substituiu com outro irmão, Walter Cides, assumindo a direção do Colégio Allan Kardec. Mais tarde deixou aquela tarefa e dedicou-se ao comércio. Foi diretor e redator do jornal O Borá de Sacramento. Defensor intransigente da doutrina espírita, possuidor de muita simpatia e penetração, liderou a doutrina em toda aquela região, que queria que o espiritismo fosse pregado com a lisura em sua pureza kardeciana, com toda a honestidade. Pregava valentemente contra as deturpações e práticas errôneas. Como funcionário público do setor de estatística, foi aposentado, radicando-se na cidade do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, publicou um livro de poesias intitulado O Canto do Borá. Casado com Dona Margarida Giane Wilson, foram pais dos seguintes filhos: Saulo Wilson, Marcos, Carlile, Max, Olavo, Gianete, Paula Virgínia e Margarete. Deixou genros, noras e netos. Vítima de insidiosa enfermidade, submeteu-se a 3 operações cirúrgicas. Estando bem disposto e de ótima aparência, inesperadamente ocorreu a sua desencarnação no dia 19 de junho de 1971, no Rio de Janeiro. Homilton Wilson foi lídimo, trabalhador do espiritismo. A sua passagem para o mundo espiritual deixou muitas saudades na família espírita de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, onde trabalhou com zelo em caráter missionário. Joaquim do Couto. Nasceu no dia 20 de junho de 1900, na cidade do Rio de Janeiro. Era filho do senhor Joaquim Cláudio do Couto e dona Joaquina Maria de Jesus Couto, ambos de nacionalidade portuguesa. Formou-se primeiro em contabilidade em 1932. Entrou para a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde concluiu o curso em 1939. Diplomando-se em 1945, escreveu para diversos jornais e revistas do sul do país. Foi também funcionário do Conselho Federal do Comércio Exterior. Casou-se com dona Josefina Albuquerque do Couto, que lhe procedeu na espiritualidade. Deixou por descendente uma filha, dona Jerusa do Couto Cabral. Casada com o senhor Walter Cabral, tiveram apenas um filho, Júlio César do Couto Cabral. Iniciou-se no espiritismo quando ouviu uma palestra de dona Balbina Augusto de Moraes, no Centro Espírita Discípulos de Allan Kardec, em Niterói, onde residiu. Foi presidente da 3ª Convenção Espírita Fluminense, vice-presidente dos congressos de Esperanto. Presidiu o Niterói Esperanto Clube de 1958 a 1986, quando proclamaram presidente honorário. Fez parte da Abrage e participou do 5º Combrage em Niterói, compondo inclusive a comissão organizadora. Joaquim do Couto foi um dos fundadores do abrigo Cristo Redentor, em 1959. Dirigiu as campanhas financeiras da instituição, prestando os mais relevantes serviços. Quando dali se afastou por motivo de saúde, foi proclamado também presidente de honra do abrigo. Era assim, equilibrado, sereno e humilde, cuja longa existência de 95 anos deixou marcas indeléveis de exemplificação e confiança no divino Mestre Jesus. Sempre se empenhou na difusão dos postulados do Evangelho, do Espiritismo e do Esperanto, destacando-se ainda com abnegação, colaborador em incontáveis atividades assistenciais e também no campo da educação, através do escotismo. A sua desencarnação ocorreu em Niterói, no dia 14 de fevereiro de 1995, vítima de um infarto do miocárdio, deixando imensas saudades. Maria Dolores. Seu verdadeiro nome era Maria de Carvalho Leite. Nasceu na cidade de Bonfim da Feira, Bahia, no dia 10 de setembro de 1900. Filha de Hermegildo Leite e dona Balbina de Carvalho Leite. Muito jovem, diplomou-se professora pelo Educandário dos Perdões e lecionou em diversos estabelecimentos de ensino em Salvador. Ingressou também no jornalismo, trabalhando em jornais por 13 anos consecutivos. Foi redatora responsável pela coluna feminina de O Imparcial, jornal de grande tiragem. Foi lido em toda a Bahia. Foi colaboradora do Diário de Notícias do Imperial, ocupando o cargo de redatora-chefe neste último. Poetisa, fazia versos e guardava toda a sua produção em um baú, não se publicando por timidez. Só depois que ela regressou à espiritualidade, alguém abrindo o baú ficou deslumbrado pela beleza de seus versos, de elevada inspiração e espontaneidade em rimas. Foi então publicado o livro Ciranda da Vida, com poesias inéditas que escreveu ainda encarnada. Contraiu núpcias com o médico Odilon Machado, com quem viveu por alguns anos.
Não foi feliz no casamento, suportando até maltratos. Aconteceu o desquite. Não tiveram filhos e Maria Dolores jamais pensou em novo matrimônio. De formação católica, diante de seu sofrimento, conheceu o espiritismo, participou da Legião da Boa Vontade, fundada por Alziro Zarru. Devotou-se então à caridade, assistindo aos menos favorecidos, especialmente nos bairros pobres. Nos bairros pobres de Salvador, onde era estimada por sua bondade. Não ter sido mãe foi sua maior tristeza, porém adotou as meninas Nilza, Yara Laroca, Maria Regina, Maria Rita, Lene, Eliane e Elizabeth em diferentes datas. Elizabeth, nascida um mês antes de sua desencarnação, veio para sua companhia em 1959, filhas adotivas que diante de seu magnânimo coração eram como filhas de verdade. Maria Dolores adoeceu com uma pneumonia, a doença agravou-se. Uma grande amiga, Dona Antonieta Bastos, juntamente com 2 amigos, lhe fez uma visita. Diante de seu estado de saúde, providenciaram sua internação no Hospital Português de Salvador. Apesar dos esforços médicos, ela piorava e 5 dias depois, no dia 27 de agosto de 1959, retornou à espiritualidade. O enterro do seu corpo saiu da casa da tia Sara, sede da LBV, com grande acompanhamento. A sua passagem pela vida terrena foi como um verdadeiro foco de luz. Do plano espiritual, continua através de Francisco Xavier a brindar-nos com poesias que bem diz do seu grau evolutivo. Djalma Montenegro de Farias. Era descendente de antiga tradicional família do Recife, sendo os seus genitores o professor público Delmiro Sérgio de Farias e Dona Maria Leopoldina Montenegro de Farias. Djalma nasceu no dia 9 de outubro de 1900 em Recife, fez o curso preparatório do ginásio pernambucano, colando grau como professor na Escola Normal Oficial do Estado. Casou-se em 22 de dezembro de 1928 com Dona Dulce Lira de Farias. Não tiveram filhos. Lecionou em diversas escolas da capital e do interior. Foi professor da Escola de Agronomia de Pernambuco. Desejava ser médico e chegou a fazer o primeiro ano de medicina. Não pôde continuar o estudo diante da desencarnação de seu pai, também em virtude de seu precário estado de saúde. Teve que deixar o magistério, submetendo-se a um concurso na Prefeitura do Recife, alcançando a primeira colocação. Inteligente e esforçado, galgou os melhores postos públicos. Exerceu o cargo de contador, substituindo eventualmente o diretor da Fazenda e o próprio prefeito em caráter interino. Fazia parte de inúmeras sociedades contábeis, inclusive da Sociedade de Contabilistas do Brasil. Seus pais eram adeptos do espiritismo e ele muito cedo interessou-se pela doutrina dos espíritos. Tornou-se frequentador assíduo da Federação Espírita Pernambucana, acompanhando seus pais. Ao completar 18 anos, foi convidado a exercer alguns cargos, culminando com a presidência, que exerceu até a sua desencarnação. Djalma Farias foi um grande e abnegado trabalhador. Fundou e dirigiu por muitos anos o Instituto Espírita João Evangelista e posteriormente a Casa de Saúde, órgão do Instituto. Casa hospitalar, verdadeiro posto avançado do amor cristão. Foi um dos fundadores da Comissão Estadual do Espiritismo em 1947, sendo o seu primeiro presidente. Com a sua desencarnação, em 6 de maio de 1950, substituiu o vice-presidente Lírio Ferreira. O professor Djalma Farias teve uma vasta e bela folha de serviços prestados à doutrina espírita, entregou toda a sua capacidade de cultura doutrinária a serviço do bem e ao esclarecimento da coletividade, soube conquistar todos os corações pelo amor, bondade, paciência e, sobretudo, pela sua humildade cristã. Emília Ferreira dos Santos, Dona Mila. Espírito de rara simplicidade, trabalhou sem cessar no anonimato em favor da instituição assistencial Abrigo Teresa de Jesus, que com seus pais e Inácio Bittencourt fundaram em 1919. Emília Ferreira dos Santos nasceu no dia 30 de outubro de 1900, na cidade do Rio de Janeiro, filho do senhor Inácio Barbosa dos Santos e dona Ernestina Ferreira dos Santos. Desde pequenina, dedicou-se à música e foi uma virtuosa pianista. Era uma criança de saúde delicada, por esse motivo fez todos os estudos com professores particulares na própria residência, inclusive de música e piano. Nasceu em La Espírita e desde pequenino se interessou pelo estudo doutrinário que seus pais realizavam. Dona Ernestina, sua mãe, sofria de osteoporose desde os 5 anos de idade. Foi submetida a diversas operações na perna esquerda, que veio a desarticular-lhe o quadril, sendo necessário até amputar a cabeça do fêmur. Valendo-se anos de sofrimento, Dona Mila herdou o mesmo problema da mãe.
Não foi motivo para se acomodar, com muita coragem para suportar as provas que por pior que fosse, deu testemunho de heroísmo até os últimos instantes da vida terrena. Quando sua mãe retornou à espiritualidade, ela foi indicada para substituí-la como diretora do abrigo. Por sua gentileza e tratamento carinhoso a todos, era muito querida. Anualmente, o abrigo realizava o Dia dos Ex-Educandos, o que significava muito para ela, uma festa de corações, como se fossem os seus verdadeiros filhos, desejando saber como estavam passando, considerando as famílias como sua própria, ajudando. Dona Mila tinha grande cultura, pois era muito inteligente e exímia pianista, tendo inclusive todos os cursos de música, detentora de uma medalha de ouro do Conservatório Nacional de Música. Sua mãe criou o grupo de cooperadoras do abrigo, um grupo de senhoras da sociedade que ainda hoje realiza abnegadas tarefas em vários setores. Os trabalhos manuais que têm a contribuição das abrigadas podem competir com qualquer boutique, as mais afamadas, com exposição tradicional em dezembro. Se tornou famosa e visitada por mais requintadas famílias do Rio de Janeiro e de outras cidades. Depois de um período acamada, Dona Mila retornou à espiritualidade no dia 18 de agosto de 1981, no Rio de Janeiro. O enterro de seu corpo foi no dia seguinte, com grande acompanhamento. Gustavo Marcondes. Nasceu no dia 7 de dezembro de 1900, em Palmeiras, no estado do Paraná. Filho de Juvenal Marcondes Zanardini e Dona Maria de Jesus Marcondes. Ali realizou seus primeiros estudos e em Paranaguá o curso de contador. Como autodidata, foi professor licenciado, transferiu residência para a cidade de Franca, São Paulo, em 1923, ingressando por concurso no Banco do Brasil. Como espírita, passou a colaborar com a Casa de Saúde Allan Kardec, de socorro a doentes mentais, e com a Casa Espírita Esperança e Fé, prestando sempre a melhor contribuição. Casou-se com a jovem Mercedes Rufino Salles em 1925. No ano seguinte, foi transferido para a agência de Ribeirão Preto. Ali fundou a escola e a Biblioteca dos Pobres, com diversos cursos: jardim de infância primário, alfabetização de adultos, e à noite mantinha um curso prático de comércio para adultos e jovens. Dedicou-se também a palestras doutrinárias divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e diversas outras cidades do estado de São Paulo. Agregou-se à União Espírita de Ribeirão Preto e ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, tornando-se incentivador da juventude espírita. Criou o estudo doutrinário do Departamento de Mocidade em ambas as casas. Quando Leopoldo Machado preparava o primeiro congresso das Mocidades Espíritas do Brasil, realizando em junho de 1948 no Rio de Janeiro. Transferido para a cidade de Campinas, onde se fixou definitivamente até quando regressou à espiritualidade. Nesse período realizou relevantes trabalhos. Fundou o Instituto Popular Humberto de Campos para estudantes pobres. Em setembro de 1938, fundou o Centro Espírita Allan Kardec, anexando ao centro o Instituto Popular, criando outros setores, como a Casa dos Meninos para jovens de 14 e 18 anos. Era regime de internato, que ali recebiam educação, alimento e moradia. Gustavo Marcondes desencarnou no dia 26 de agosto de 1968, em Campinas. A notícia se espalhou e uma multidão compareceu ao velório. Foi sem dúvida voltado para o próximo. Nada o prendia quando se tratava de socorrer uma pessoa necessitada, sem distinção de posição social. Fosse um mendigo, um trabalhador braçal, o mesmo elemento da sociedade. Dr. César Gouveia Pessoa de Melo. Mais conhecido como César Bournier, foi grande pesquisador dos fenômenos mediúnicos.
Nasceu no dia 29 de dezembro de 1900, em Barbacena, Minas Gerais. Era filho de Clorindo Burnier Pessoa de Melo, famoso engenheiro e professor em Minas Gerais, e de Dona Maria Gouveia Pessoa de Melo. Fez seus estudos no externato Burnier, dirigido por sua avó paterna, Dona Rita Burnier Pessoal de Melo. Posteriormente, cursou a Academia do Comércio, Colégio Grambelli e a Escola de Engenharia de Juiz de Fora, fundado por seu pai. Em 1924, transferiu-se para Belo Horizonte como funcionário da Secretaria de Agricultura, participando de diversos concursos e nesse mesmo ano foi nomeado fiscal do consumo. Formou-se em diretor pela Universidade de Minas Gerais em 1935. Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais em 1935. Cursou a cultura francesa, formando-se em 1936. Formou-se também em Economia. César Burnier se casou em primeiras núpcias com sua prima, Dona Edith Gouveia Pessoa de Melo, em 1925. Tiveram 2 filhos, Cezinha, que desencarnou aos 8 anos de idade em 1938, e Clorindo, que é casado com Dona Aida Braga Pessoa de Melo, pai de 5 filhos. Ficou viúva em 1962, casando-se em segundas núpcias com Dona Arlinda Rose Gouveia Pessoa de Melo. Não houve filhos. Com a desencarnação de Cezinha, ele ficou inconsolável. Era católico, achou que a religião não explicava a morte prematura do filho. Chico Xavier, apesar de não o conhecer, recebeu uma mensagem do filho Cezinha. Ele se deslumbrou e procurou o Chico, tornando-se grandes amigos. Daí passou a frequentar a União Espírita Mineira, da qual foi conselheiro por muitos anos. Médio de diversas faculdades, especialmente de Ridência, Audiência, começou a receber mensagens de personagens da Revolução Francesa, da Inconfidência Mineira, da Companhia e da campanha de Giuseppe Garibaldi, do sul do Brasil e na Itália. Sobre esses assuntos, colaborou em diversos jornais, orientado pelo plano espiritual. Revelou então muitos fatos obscuros da história. Desde 1938, deu ao Espiritismo grande contribuição. Realizou palestras, colaborou em diversos jornais, foi um dos fundadores do Hospital Espírita André Luiz, e da Sopa dos Pobres e do Abrigo de Jesus, em Belo Horizonte. César Burnier desencarnou no Rio de Janeiro aos 89 anos de idade, no dia 23 de junho de 1989, deixando viúva sua esposa, Dona Arlinda, que durante 29 anos se dedicou a ele com o maior carinho. O Espiritismo teve nele uma pena culta e a palavra esclarecedora e autorizada. Anuário Espírita de 2000. Francisco Antônio Bastos. Muito jovem ainda, dedicou-se ao trabalho altruístico ao lado de grande missionária Anália Franco, redigindo as escritas fiscais de mais de 70 obras assistenciais por ela fundadas no estado de São Paulo, como escolas maternais, escolas elementares, albergues noturnos, colônias regeneradoras, 23 lares para crianças e um patronato agrícola. Francisco Antônio Bastos nasceu no dia 6 de novembro de 1850, na capital de São Paulo, e desencarnou no dia 29 de agosto de 1989, com 79 anos de idade, no Rio de Janeiro. Em 1906, ambos, com mais de 50 anos de idade, irmanados pela convicção espírita e convivência fraterna no trabalho da assistência social, resolveram casar-se. Unindo-se assim os seus esforços para que a obra não viesse a sofrer solução de continuidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1918, uma crise avassaladora envolveu as instituições, com cortes nas subvenções oficiais e até nos auxílios recebidos da população. O casal promoveu excursão artística pelas cidades do interior do estado, levando a banda de música Regente Feijó, composta pelas educandas, e ainda um grupo dramático, formado pelas participantes da colônia regeneradora Dono Romualdo, e conseguiram os recursos necessários para a manutenção das instituições, um total de 230 contos de réis, pequena fortuna na época. Anália Franco se imortalizou como figura máxima da mulher dedicada e bondosa. Seu nome projetou-se em todo o Brasil e Francisco Bastos foi o seu sucessor. Após seu sucessor mais dedicado, desde os primórdios do seu trabalho. Após a desencarnação de Anália Franco, em janeiro de 1919, como prova de sua dedicação e afeto, fundou ele o Asilo de Órfãos Anália Franco, na cidade de Juiz de Fora. Ali encontra tenaz resistência, pois, dada a sua condição de espírita, enfrentou a intolerância religiosa. Então, prevalecente, batalhador infatigável, sofreu toda a sorte de perseguições, transferindo a sede da instituição para o Rio de Janeiro, onde se instalou em maio de 1922, no bairro do Meia,
A situação mudou e a instituição, podemos dizer, foi bastante privilegiada. Mais tarde, instalou-se na Rua de Figueira, hoje a Avenida Marechal Rondon. Em Belém, a acolhedora casa, onde a instituição se consolidou de forma definitiva. Editou 2 revistas, Nova Revelação e Natalício de Jesus, na colônia regeneradora Dom Romualdo. Foi também dedicado trabalhador no campo da divulgação do espiritismo, proferindo palestra, tinha um amor paternal a todas as crianças abrigadas, sendo estimado e respeitado por todas. O venerando, velhinho de barbas longas e coração magnânimo, foi autêntico seguidor do Mestre Jesus, pois tudo que fez aprendeu nas páginas do Evangelho, assim como os consoladores ensinamentos que sabia ministrar. Ele os assimilou nas obras básicas da doutrina dos Espíritos. Charles Richer. Charles Richer nasceu em Paris, França, em 1850, médico. Em 1887 foi nomeado cátedro de Fisiologia da Universidade de Paris. Por 2 vezes recebeu o Prêmio Nobel, em 1901, o de Literatura, em conjunto com René Souillet Fundemonier, pela sua publicação Les Problèmes des Causes Finales. E em 1913, o de Fisiologia e de Medicina, com La Anaphylaxie. Além de médico, foi psicólogo, sociólogo, historiador, dramaturgo, poeta e escritor. Em 1923, recebeu o prêmio da Academia Francesa de Letras pela sua obra intitulada La Gloire de Pasteur. Foi grande a sua contribuição literária nos mais diversos assuntos, além de prefaciar livros de eminentes escritores, inclusive espíritas, como Miers, Lombroso, Oxowicz e outros. Richer teve muitas dúvidas sobre a imortalidade da alma. Com a sua inteligência e seus conhecimentos científicos, teria dado muito mais se não vacilasse em relação à existência do espírito. Apesar de ter chegado à área fenomênica, assistindo manifestações de entidades espirituais, ele não conseguiu chegar a uma conclusão, como por exemplo, o desassombro de William Crookes perante a Rainha Vitória. Vê a interessante crônica A Passagem de Richer, de Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo, Francisco Xavier, que descreve a sua desencarnação ocorrida em Paris, a 4 de 12 de 1935. Criador da metapsique, Richer foi um dos maiores sábios de sua época. O mundo científico o respeitou pela seriedade de suas pesquisas, mas no campo psíquico ele manifestou várias dúvidas. Poder-se admitir a intervenção dos espíritos? Pergunta. Temos uma vida além da denominada vida física? Pergunta. Será que somos orientados por entidades espirituais? Pergunta. Em sua obra, O Sexto Sentido, de grande repercussão no meio científico da época, escreveu: dediquei-me exclusivamente aos fatos, sem pretender aprofundar as causas. Aristide de Souza Espínola. Advogado de elevado conceito, defendeu muitas vezes casos que envolviam espíritas e o espiritismo. Defendeu, por exemplo, o médium Domingos Filgueiras, em memorável processo de 1905. Todas as vezes também que o espiritismo era alvejado pela chamada ciência oficial, atuando sob forma de perseguição aos médios, acusados de praticar o exercício legal da medicina, se prontificava a defendê-los e era sempre vitorioso. Nasceu ele em Caetité, Bahia, no dia 29 de agosto de 1850, e retornou ao mundo espiritual no Rio de Janeiro em 9 de junho de 1925, aos 75 anos de idade. Filho do coronel Francisco de Souza Espínola e dona Constância Pereira de Souza Espínola, família de grande prestígio na Bahia, que criou o filho sob rígidos princípios morais. Bacharelou-se em Direito após brilhante curso na Faculdade de Direito do Recife. Abriu em seguida um escritório em sua terra natal. Fez diversas excursões pelo interior da Bahia, principalmente ao Vale de São Francisco, colhendo notas para estudos históricos. Bem jovem ainda, entrou para a carreira política, tendo sido eleito deputado provincial da Bahia. Em 1878 foi ainda presidente da província, estado de Goiás, de 1879 a 1890, e elogiado pelo imperador Dom Pedro II em virtude de seus predicados morais e intelectuais.
Seu espírito pairava acima das contingências humanas em busca de objetivos mais altos, mais novos e duradouros. Tão logo tomou conhecimento do espiritismo, passou a pautar suas atividades políticas pelos novos ensinamentos, até que um belo dia renunciou a tudo. Ingressou na Federação Espírita Brasileira em 1905, convidado pelo então diretor da Assistência aos Necessitados, Pedro Richard. Foi eleito para o cargo de vice-presidente na vaga de Dr. Germiano Brasil de Oliveira Góes. Ali desenvolveu grandes trabalhos com toda a dedicação. Foi querido por todos os companheiros. Ficou como vice-presidente da Federação de 1905 a 1913. Em 1914 foi eleito presidente, cargo que exerceu até 1917. Por 2 períodos consecutivos, de 1920 a 1921. Voltou à presidência de 1922, De 1922 a 1924, tornou a presidência. Em 1925, a vice-presidente, quando desencarnou em 9 de junho. Simples, modesto e bom, Dr. Espíndola foi uma figura exemplar, um servidor de Cristo em todas as áreas que atuou, inclusive na seara espírita. Dr. Bezerra de Menezes. Transcorrera em 11 de abril de 2000, 100 anos do regresso à espiritualidade do grande missionário Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu em 29 de agosto de 1831, na freguesia do Riacho do Sangue, na cidade de Jaguaretama, no estado do Ceará. Filho de Antônio Bezerra de Menezes e de Dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra, chamado de médico dos pobres, o apóstolo da caridade, considerado Kardec do Brasil. Tantos os exemplos de amor e bondade que nos deixou. Aos 6 anos já sabia ler, começando o curso primário aos 7. Com 11 anos começou a se preparar para o curso de Humanidades e aos 13 já lecionava latim, na escola onde estudava para os preparatórios. Aos 20 anos viajou para o Rio de Janeiro, a fim de fazer o curso de Medicina. Já formado e morando em Santa Teresa, viajava de bonde, tendo como companheiro de viagem o Dr. Joaquim Travassi, integrante do grupo Espírita Confuso, que lhe deu o exemplar de O Livro dos Espíritos. Após lê-lo, comentou: "Não encontrei nada neste livro que fosse novo para mim. Apesar de nunca o ter lido anteriormente, fiquei preocupado com um fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, como se diz vulgarmente, de nascença." Exatamente no dia 16 de agosto de 1886, anunciou publicamente a sua profissão de fé espírita e depois, então, defendeu com todo ardor a doutrina codificada por Allan Kardec. Casou-se em 1858 com Dona Maria Cândida Lacerda, que lhe deixou viúvo em 1863, com 2 filhos pequenos, um de 13 e outro com 1 ano de idade. Em 1864, casou-se pela segunda vez com sua cunhada, irmã da primeira esposa, Dona Cândida Augusto Lacerda, e foram pais de 7 filhos. Na vida política teve muitas decepções, frustrações que só almas missionárias podem suportar. Aos 64 anos de idade, consciente de muitas responsabilidades, foi convidado a assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. Consultando o seu guia espiritual, o Agostinho, acedeu e ele não teve como recusar. No cargo, foi um conciliador entre os místicos e cientistas, em nome de todo o bem. Empunhando a bandeira Deus, Cristo, Caridade, estabeleceu a assistência aos necessitados, auxiliando as criaturas carentes do corpo e da alma. Adolfo Bezerra de Menezes, ao desencarnar, não deixou bens materiais. Quintino Bocaiúva socorreu seus familiares, embora pudesse conviver nas esferas superiores. Preferiu continuar ajudando os sofredores, encarnados e desencarnados na Terra, aqui permanecendo até agora. Anuário Espírita de 2000.